Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para mostrar a resolução de dois exercícios sobre divisão de um número em partes proporcionais. Então, a primeira atividade aqui é a divisão de um número em partes diretamente proporcionais, tá? Eu tentei pegar dois exercícios abordando o mesmo contexto, mudando um pouquinho só a relação entre eles, tá? Então, primeiro fala o seguinte: o pai de Ana, Ana tem 3 anos, Marília de 5 anos e Renata de 10 anos, resolveu distribuir 180 balas entre os filhos dele, de maneira que as quantidades fossem diretamente proporcionais às idades das crianças. Quantas balas cada um recebeu? Bem, então, primeiro passo importante que a gente tem que resolver, né? Fazer a leitura do enunciado. Aí a gente anota aqui, destaca as informações mais importantes, né? Então, nesse caso aqui, ela tem 3 filhos, ó. A Ana tem 3 anos, Marília tem 5 anos e Renata tem 10 anos. Ele vai distribuir um total aqui, ó, de 180 balas, então esse é o total, entre seus filhos de maneira diretamente proporcional. Então, só lembrando aqui, diretamente proporcional, o filho que tem mais idade vai receber mais balas do que o filho que tem menos idade, tá bom? Então, a minha sugestão sempre é, embora os alunos achem um pouquinho complicado, né? Organizar as informações na forma de tabela, né? Então, vou pegar todas essas informações aqui, vou colocar na forma de tabela, que eu acho que tabela fica mais visual para ver as informações, né? Então, aqui eu tenho na minha tabela o título das colunas, né? Eu tenho o nome, abreviei aqui, A é Ana, M é Marília e R é Renato. Segunda linha, idade, né? A idade, a Ana tem 3 anos, a Marília tem 5 anos e o Renato tem 10 anos. E o número de balas que cada um vai receber, né? Representei por X, Y, Z, que eu ainda não tenho o número de balas, tá bom? Então, conforme é diretamente proporcional, posso afirmar aqui que o total de balas será repartido em 18 partes iguais. Esqueci de escrever aqui iguais, mas são 18 partes iguais. De onde que eu tirei esse 18? Eu somei a idade deles, né? Ó, 3 mais 5 mais 10 deu um total de 18 partes iguais, certo? E aqui, embora eu não saiba quanto vale o x, y, z, eu posso afirmar que se eu somar o x mais o y mais o z, se eu somar as balas da Ana mais as balas da Marília mais as balas do Renato, tem que dar 180 balas, tá bom? Essas são informações que são tiradas lá do enunciado. Então, o que eu vou fazer? Para cada uma dessas colunas aqui, eu vou representar utilizando frações. Então, tem a fração 3 sobre x, 5 sobre y e 10 sobre z, tá? Notem que entre uma fração e outra coloquei o sinal de igualdade. Então, isso representa que são 3 frações equivalentes, tá bom? O próximo passo, né, a gente vê uma propriedade lá que a propriedade fala o seguinte, ó, que se eu somar todas as idades e somar todos o número de balas que eles vão receber, a gente vai ter aqui o coeficiente de proporcionalidade, né? A razão entre os dois valores aqui. Então, se eu somar 3 mais 5 mais 10, eu sei aqui que é 18. E, de novo, ó, embora eu não saiba quanto vale o x, y, z, eu sei que a soma deles vale 180. Tá bom? E aí eu vou chegar nessa fração aqui, ó. O resultado da divisão 18 sobre 10 tem que ser o mesmo resultado que a fração aqui, ó, 3 sobre x, que é o mesmo resultado da fração 5 sobre y e é o mesmo resultado da fração 10 sobre z. Certinho? E aí aqui nessa fração 18 sobre 180, eu vou simplificar, né? E eu simplificando, dividindo por 2 aqui, ó, o numerador e o denominador, eu vou ter aqui a fração aqui embaixo. 9 sobre 90, e se eu dividir por 9 a fração, né? Eu vou ter a fração 1 sobre 10. O que significa a fração 1 sobre 10? Ó, o número de cima é o número de partes, que nesse caso aqui está representando a idade. O número de baixo é o número de balas. Então, essa fração 1/10 representa que para cada 1 ano de idade, né, de cada um dos filhos, eles receberão 10 balas.
Então, se a Ana tem 3 anos de idade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a idade da Ana e multiplicar por 10. 3 vezes 10, opa, que ficou 10, mas é 30, né? Então, a Ana vai receber 30 balas. A Marília tem 5 anos. Então, para cada ano de vida, ela recebe 10 balas. 5 vezes 10, 50. E o Renato tem 10 anos. Para cada ano de vida, ele recebe 10 balas. 10 vezes 10, 100 balas. Certinho? Então, essa é a forma diretamente proporcional. Beleza? Esse é um exemplo de diretamente proporcional. Nós temos outros no nosso caderno de atividade, né? Então, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que buscar, né, dividir em partes iguais e determinar quanto que vale cada uma dessas partes, que foi o que a gente fez nessa caixinha aqui, certo? Agora, o meu próximo exercício, meu próximo exemplo, eu parto do seguinte princípio, né? O pai das crianças aqui resolveu dividir, adotar essa regra para a divisão das balas, né? Aí a mãe já achou uma regra diferente. Ela falou o seguinte, ó. A mãe de Ana, a Ana tem 15 quilos, Marília tem 20 quilos e Renato tem 30 quilos. Resolveu distribuir 150, vou igualar aqui, ó, o número de balas para 180, para ficar igual ao exercício anterior. 180 balas entre os filhos dela, de maneira que as quantidades fossem inversamente proporcionais às massas das crianças. Quando eu coloco aqui massa, é o peso de cada um, né? Quantas balas cada um recebeu? Então, olha só. Depois que a gente fez a leitura aqui, vou destacar aqui, ó, Ana tem 15 quilos, Marília 20 e Renato tem 30. E a mãe vai dividir as 180 balas entre os filhos. Só que ela fala que as balas serão divididas de forma inversamente proporcional. Ou seja, a Ana, que é a mais leve, que tem menos massa aqui, né? Que são 15 quilos, ela vai receber mais balas do que o Renato, que tem 30 quilos. Tá bom? Então, quem pesa menos recebe mais, quem pesa mais recebe menos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou organizar novamente aqui na forma de tabela, para ficar visualmente mais organizado. Então, o nome de cada um deles, ó, A para Ana, M para Marília, R para Renato. A massa, o peso da Ana são 15 quilos, né? Da Marília, 20 e da Renato, 30 quilos. Certinho? E quantas balas cada um vai receber? Eu coloquei aqui, ó, XYZ. Aqui eu deveria ter mudado essa letra, porque eu já usei no exercício anterior, né? E o valor de XYZ não será igual nesse exercício. Então, o mais correto seria utilizar letras diferentes. Mas aqui, conforme eu já fiz o slide, vou deixar assim. Então, a primeira informação, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar as massas de cada um, 15, 20 e 30. Conforme a gente está trabalhando lá com grandeza aqui, ó, ela vai fazer uma divisão do total em partes inversamente proporcionais. O que eu vou fazer? Para cada peso, eu vou reescrever utilizando o número inverso. Então, ó, 15 vai virar 1 sobre 15. O 20 vai virar aqui, ó, 1 sobre 20. E o 30 vai virar 1 sobre 30. Então, eu vou trocar cada um desses números naturais por frações onde o numerador é 1. Tá bom? E aí, uma outra conclusão que a gente pode tirar, igual tiro do outro exercício, é o seguinte, que se eu somar aqui a quantidade de balas da Ana, mais a quantidade de balas da Marília, mais a quantidade de balas do Renato, também vai ter que dar um total de 180 balas. Tá? E nesse caso, conforme eu troquei os números naturais por frações, e as frações possuem denominadores diferentes, tá? Eu vou ter que igualar esses denominadores, certo? E para eu igualar denominadores, eu tenho que utilizar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, para o vídeo ficar mais rápido, eu já calculei aqui o mínimo múltiplo comum e só coloquei a resposta. Tá bom? Então, o mínimo múltiplo comum de 15, 20 e 30 é o 60. Tá bom? O que é o mínimo múltiplo comum mesmo? É qual número que aparece na tabuada do 15, do 20 e do 30. Nesse caso aqui é o 60. Na verdade, tem vários. Tem o 60, o 120. Só que o menor deles, esse M aqui é de menor, né? O menor múltiplo comum entre os três vai ser o 60. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as frações que eu peguei aqui na primeira
no primeiro passo, né? Vou reescrever elas. O denominador aqui é 15, 20 e 30. Só que daí o 15, eu vou tirar o 15 daqui e vou trocar pelo 60. Tá bom? Então, ó, o 15... Deixa eu colocar outra canetinha aqui. O 15, para virar 60, eu tenho que multiplicar por 4. Tá? Na dúvida, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o 60 e dividir por 15. 60 dividido por 15 é 4. Tá? Só que numa fração eu não posso mudar só o denominador, eu tenho que mudar o numerador também. Então, se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador por 4 também. E aí eu vou fazer isso com as 3 frações. Aí eu venho aqui, ó, segunda fração, ó, o denominador era 20 e eu quero que ele vire 60. Qual número que eu multiplico com 20 para virar 60? Tá aqui, ó, é o 3. Na dúvida a gente divide. 60 dividido por 20 é 3. Tá? Então eu vou multiplicar o número de cima e o número de baixo por 3. Vai ficar 3 vezes 1 e 3 vezes 20. E aí, por fim, eu vou pegar aquele 30 lá da fração, denominador, né? Eu vou perguntar assim, ó, qual número que eu multiplico com 30 que vai dar 60? Ah, não sei. Então a gente faz 60 dividido por 30. Nesse caso aqui é 2. Então vamos multiplicar o número de cima e o número de baixo por 2. Daí vai ficar 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 2 vezes 30, 60. Então a gente vai ficar assim, ó. A fração, deixa eu apagar um pouquinho aqui que virou bagunça já, né? Então, ó, a fração, deixa eu marcar texto, que era 1 quinzeavos, virou 4 sessentavos. A fração que era 1 vinteavos, virou a fração 3 sessentavos. E a fração que era 1 trintaavos, virou a fração 2 sessentavos. Depois que eu fiz esse espaço, o que esses números representam? Então, notem que os denominadores agora são iguais. 60, tá? Ó, 60, 60, 60. A parte amarela, a fração amarela é a parte da Ana. A fração verde é a da Marília. E a fração azul é a do Renato. Tá bom? Então, o que significa o numerador? O numerador significa o seguinte, ó, a Ana, que tem 15 quilos, ela vai receber 4 partes do total de balas. A Marília, que tem 20 quilos, ela vai receber aqui 3 partes desse total de balas. E o Renato, que é o mais pesado, que tem 30 quilos, ele vai receber 2 partes desse total de balas. Tá bom? Então, notem que a gente, ó, o 15, que era o menor número, vai receber mais partes. O 30, que era o maior número, o maior peso, vai receber menos partes. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum ele vai me dar essas partes, né, de acordo com o peso de cada um. E aí, o que a gente vai fazer, então, agora? A gente vai somar essas partes, né? A gente vai somar o 4 com o 3 e o 2, que no caso aqui são os numeradores, ó. Tá bom? Os numeradores. E depois que a gente somou, eu coloquei a soma aqui, ó. A soma vai dar 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as balas e vou dividir em 9 partes iguais. Então, ó, se eu tenho 180 balas e dividir em 9 partes iguais, vai dar 20. O que esse 20 representa? Ó, que cada parte dessa divisão vale 20 balas. E dessas partes, né, a Ana tem 4 partes. Cada parte vale 20, 4 vezes 20, 80. Então a Ana vai receber 80 balas. A Marília tem 3 partes. E 3 partes vezes 20 balas, ela vai receber um total de 60 balas. E o Renato tem 2 partes, onde cada parte vale 20 balas. 2 vezes 20, 40. Tá bom? Então o Renato vai receber 40 balas. O total aqui tem que dar os 180, que é o número de balas. Certinho? E aí, gente, eu gosto de, né, a gente pode encontrar formas mais fáceis de fazer essa conta, mas eu gosto dela aqui porque, primeiro, ó, a gente começa fazendo construção de tabela, que é uma habilidade importante, principalmente para os nossos próximos temas, né, que é análise de tabelas e gráficos,
A gente pode ver também estatística, né? Aqui a gente retoma o que é uma fração inversa, né? Um número inverso, um número natural. Aqui a gente vê também o que é o mínimo múltiplo comum, que é uma habilidade importante aí em matemática, né? A gente determinar o menor múltiplo comum entre números naturais. Encontrar frações equivalentes, embora aqui a gente não estejamos fazendo aqui uma soma entre frações, mas é importante eu saber encontrar frações equivalentes, né? Então eu tenho 3 frações com denominadores diferentes, e aí eu encontrei frações com denominadores iguais. Esse na adição e subtração de fração é importante, tá? E aqui a gente trabalha a proporcionalidade inversamente proporcional, né? A divisão inversamente proporcional. Bem, eu fiz o máximo de detalhes possível, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Até um próximo vídeo. Valeu!